Olá, meu nome é Décio Nagawa e hoje nós vamos ver uma aula sobre gráficos no MRU. Bom, podemos começar pelo gráfico da velocidade, só que antes disso é melhor nós fazermos uma revisão sobre o movimento retilíneo uniforme. Quais são as características principais do MRU? A aceleração é nula e a sua velocidade é constante. Em módulo, ou seja, o número dela nunca muda ao longo do tempo. A direção, se por exemplo ele estiver numa direção horizontal, ele nunca vai mudar para qualquer outra direção, vertical, diagonal. E o sentido, por exemplo, se nós estivermos na direção horizontal e ele estiver andando para a direita, ele sempre andará para a direita. Bom, se a velocidade não se altera ao longo do tempo, então o gráfico é uma função constante. Relembrando, o que é uma função constante? Se a velocidade começa com o valor 10, passou um segundo, ela continua 10, passou 2 segundos, continua 10 e assim por diante. Então, deve ser uma reta paralela ao eixo dos tempos. Lembrando que o eixo dos tempos é o eixo horizontal. Bom, nós podemos ter a velocidade positiva e daí o movimento é classificado como progressivo. Ou seja, o móvel está andando a favor do eixo. O gráfico do movimento progressivo, então, é uma reta constante acima do eixo dos tempos. Nós podemos ter também velocidade negativa, ou seja, quando o movimento é retrógrado. O móvel está indo contra o eixo da trajetória. Bom, e nesse caso, a velocidade é negativa, o gráfico é uma reta constante abaixo do eixo dos tempos. Que informação nós podemos tirar do gráfico da velocidade? Relembrando, a velocidade é calculada pela fórmula ΔS sobre ΔT, espaço sobre o tempo. Desenvolvendo essa fórmula, nós podemos isolar o ΔS, e daí nós teremos ΔS igual velocidade vezes ΔT. Pegando um gráfico aqui de um movimento progressivo, nós podemos dar aqui alguns valores. Por exemplo, para a velocidade, vamos supor que nós temos 10 metros por segundo. E para o tempo, vamos pegar um intervalo de 20 segundos. Então, calculando o ΔS, nós teremos velocidade 10 vezes variação de tempo 20, que vai ser igual a 200 metros. Se nós olharmos, velocidade corresponde à altura aqui do retângulo. E o tempo 20 corresponde à base do retângulo. Então, se nós fizermos ΔS base vezes altura, nós temos a área. Ou seja, o ΔS, o espaço percorrido, corresponde à área do gráfico da velocidade pelo tempo. Bom, o movimento, nesse caso, ele é progressivo. E relembrando, o espaço percorrido é positivo. ΔS maior que zero e o móvel ele anda a favor do eixo de trajetória. Podemos pensar também no gráfico de um movimento quando a velocidade é negativa. Só que dessa vez nós vamos pegar um valor de velocidade menos 8 e vamos considerar agora um intervalo de tempo entre 5 e 20 segundos, ou seja, o ΔT igual a 15 segundos. Fazendo de novo o cálculo do ΔS, nós teremos velocidade menos 8 vezes o ΔT, que deu 15 segundos. Então nós encontramos o valor de menos 120 metros. O significado disso seria que o móvel voltou 120 metros da trajetória. Analisando novamente a área vermelha agora, nós vemos que nós temos um retângulo e novamente o ΔS igual à área. Bom, relembrando então, o movimento retrógrado é o espaço percorrido negativamente, ΔS menor que zero, e o móvel anda contra o eixo da trajetória. Agora vamos fazer uma análise do gráfico do espaço. Bom, o gráfico do espaço é uma reta, porque ele é feito da função horária S, que é igual a S0 mais ou menos VT, o famoso sorvete. Bom, quando o movimento é progressivo,
ou seja, velocidade maior que zero, o gráfico vai ser uma reta crescente. Temos aqui então um exemplo de um primeiro gráfico com movimento progressivo. E agora, o segundo exemplo de um movimento também progressivo. Se nós analisarmos direitinho, o gráfico azul ele está com uma velocidade superior ao do gráfico amarelo. Por quê? Porque se nós observarmos, ele vai percorrer um espaço maior no mesmo intervalo de tempo. Enquanto o gráfico amarelo ele percorre 5 metros em 8 segundos, o gráfico azul ele vai de menos 5 a 5, ou seja, ele percorre 10 metros nos mesmos 8 segundos. Então, quanto mais na vertical você tiver, mais rápido vai estar o seu móvel. Aquele ponto de cruzamento dos dois gráficos representa o instante e a posição do encontro dos dois móveis. Então nós podemos falar que os dois móveis se encontraram no espaço 5 e no tempo 8 segundos. Bom, vamos fazer agora a análise do movimento retrógrado. Nós teremos agora uma reta decrescente. Analisando agora os dois gráficos, do movimento progressivo e do movimento retrógrado, nós podemos tirar algumas informações. O espaço inicial, ou seja, o S0, quando o movimento começa, no gráfico amarelo vale 0, no gráfico azul vale menos 5 metros e no gráfico vermelho vale 6 metros. Podemos também tirar a informação do instante que ele passa pela origem, ou seja, quando o S igual a 0. No gráfico azul, podemos ver que vale 4 segundos. No gráfico vermelho, nós podemos ver que o instante que ele passa pela origem é o 10 segundos. E no gráfico amarelo, ele começou na origem e depois seguiu adiante. Outra informação que a gente pode ver também é que no instante 15 segundos, o móvel vai estar numa posição menos 3. Nós podemos usar uma lógica e podemos pensar da seguinte maneira. Se em 10 segundos o móvel voltou 6 metros, ele começou na posição 6 e após 10 segundos ele está na posição 0, então de 10 a 15 se passaram 5 segundos, ou seja, a metade do tempo. Então, se em 10 segundos ele percorre 6, então na metade do tempo ele vai percorrer 3 metros. Como ele está voltando 3 metros, ele estava no 0, então ele vai estar na posição menos 3. Que outra informação nós podemos tirar do gráfico agora do espaço? Conforme nós já vimos, a inclinação do gráfico representa a velocidade do móvel. Quanto mais na vertical, mais rápido estará o móvel. Bom, nesse caso aqui nós temos o móvel que começa no espaço inicial menos 5, passa pela origem após 4 segundos e depois de 8 segundos ele já está na posição 5 metros. Vamos escolher os dois pontos aqui. Tempo 0, espaço menos 5, tempo 4 e o espaço 0. Jogando a fórmula da velocidade, ΔE sobre ΔT, nós teremos espaço final menos espaço inicial sobre tempo final menos tempo inicial. O tempo final é 4, tempo inicial é 0, espaço final é 0 e espaço inicial é menos 5. Então, jogando 0 menos menos 5 sobre 4 menos 0, nós vamos ter velocidade igual mais 1,25. O sinal positivo é porque o movimento é progressivo. Podemos agora montar a função horária do espaço. S igual mais ou menos S0, mais ou menos V vezes T, famoso sorvete. Então, S igual espaço inicial menos 5. No caso, a velocidade é positiva, porque o movimento é progressivo, 1,25 vezes t. Podemos fazer a mesma análise de um gráfico de um movimento retrógrado. Dessa vez, o espaço inicial começa em 6, ele passa pela origem no instante 10, e após 15 segundos, ele está na posição menos 3. Vamos escolher os pontos. Tempo 0, espaço 6, e tempo 10, espaço 0.
Jogando de novo na fórmula da velocidade, nós teremos espaço final 0 menos espaço inicial 6 sobre tempo final 10 menos tempo inicial 0. Vamos encontrar dessa vez uma velocidade menos 0,6 metros por segundo. O sinal negativo indica que o movimento ele é retrógrado. Montando novamente a função horário de espaço, jogando ela no sorvete, nós teremos S igual S0, 6, menos a velocidade que acabamos de encontrar, 0,6, vezes t. Bom, e para terminar, vamos fazer agora um exercício e tentar utilizar todas as informações que nós vimos até agora. Bom, então, a partir do gráfico da velocidade ao lado, construa os gráficos do espaço e da aceleração e faça um estudo detalhado do movimento de cada um dos móveis dado S0 igual a 25 e S0 igual a menos 20 metros. Então nós temos ali o gráfico azul, que é um movimento progressivo, a velocidade vale 4 metros por segundo, e o gráfico vermelho, que é um movimento retrógrado, a velocidade vale menos 2 metros por segundo. Então, após 10 segundos, o que nós teremos? Podemos calcular a área, ΔS igual base vezes altura, base 10, altura 4, então nós teremos ali um ΔS de 40 metros. Construindo agora o gráfico do espaço, nós podemos pensar da seguinte maneira. O gráfico azul ele começou no espaço inicial menos 20. Se nesses 10 segundos o móvel se movimentou 40 metros progressivamente, então significa que vai estar após os 10 segundos na posição 20 metros. Jogando aqui no gráfico, é isso que nós teremos. Se nós analisarmos a aceleração, nós devemos lembrar que no movimento retilíneo uniforme, a aceleração é nula. Então, a aceleração para o movimento progressivo vai ser uma função constante, onde o valor da aceleração é nulo. Vai coincidir com o eixo dos tempos. Podemos montar também a função horária. S igual a S0, que é menos 20, mais, que o movimento é progressivo, 4, que é o valor da nossa velocidade, vezes o tempo. Agora a gente pode calcular o instante que ele passa pela origem. Lembrando que o instante que ele passa pela origem é quando o espaço igual a zero. Então, substituindo no sorvete, S igual a 0, que vai ser igual a menos 20 mais 4t. Isolando o tempo, nós vamos encontrar t igual a 5 segundos. Analisando agora o gráfico vermelho, de novo calculando a área dele após os 10 segundos, de novo podemos fazer o cálculo da área. ΔS igual a base, que vale 10 novamente, vezes a altura, que vale agora menos 2, então nós vamos encontrar menos 20 metros. Construindo o gráfico do espaço, relembrando que o espaço inicial do gráfico vermelho vale 25 metros, e após os 10 segundos, ele retorna menos 20 metros. Então, nós teremos 25 mais menos 20, então ele vai estar na posição 5 metros. Plotando novamente o gráfico, nós teremos então o gráfico vermelho do espaço, conforme vocês podem ver aí no gráfico ao lado. Montando a função horária, S igual a S0, 25, menos, porque o movimento é retrógrado, 2 vezes t. Podemos agora, a partir da função horária do espaço, calcular o instante que ele passa pela origem. Lembrando que o S, quando ele passa pela origem, é 0, então substituindo 0 igual a 25 menos 2t, isolando novamente o t, t vai ser igual a 12,5 segundos. De novo, se nós fizermos o gráfico da aceleração, relembrando que, independente do movimento ser progressivo ou retrógrado, a aceleração é sempre nula. Então, conforme vimos lá no gráfico vermelho da aceleração, o gráfico vai ser uma função constante sobre o eixo dos tempos. Podemos também encontrar o instante que os dois móveis estão no mesmo espaço. Lembrando que, quando ocorre um encontro, o espaço do móvel A é igual ao espaço do móvel B. SA é dado por menos 20 mais 4t e SB é dado por 25 menos 2t. Isolando os t's de um lado e os números para o outro,
nós vamos ter 6t igual a 45, então t vai ser igual a 7,5 segundos. Substituindo agora em qualquer uma das duas equações, escolhendo agora a função horária de A, então nós vamos ter ali SA igual a menos 20 mais 4t, substituindo 7,5 segundos no tempo, então nós vamos encontrar espaço igual a 10 metros. Eu sou o professor Décio, espero que as dicas tenham sido úteis. Até o próximo vídeo.